Gente, então bora lá, vamos ver uma questão aqui da CESP. Você vê que a primeira questão que a gente já viu, ela vem te contando uma historinha. Olha, Manuel praticou conduta tipificada como crime. Beleza. Com a entrada em vigor da nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Vamos ticar aqui, revogado. Informação importante. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Ou seja, revogou a lei. Porém, a conduta dele praticada no tempo da ação ou omissão entrou em outra tipificação penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolício crimes com a edição de nova lei. Certo, ele não aplicou abolício crimes. Aqui é o que chamamos de princípio da continuidade normativa. Não houve extinção da conduta criminosa. Na verdade, ela foi inserida em outro tipo penal. Então, essa questão está certa. Bora para a próxima. Olha aqui de novo, situação hipotética. Olha a historinha. Joana contratou Antônia para servir de curadora de sua mãe, uma pessoa idosa. Certo dia, enquanto Antônia dormia, a mãe de Joana, ao caminhar pela sala, caiu e fraturou o fêmur na perna esquerda. Nessa situação, Antônia não será responsabilizada pela lesão sofrida pela mãe de Joana. A conduta omissiva de Antônia é penalmente relevante. Ao contrário, a conduta comissiva dela é penalmente relevante, porque é ela quem tem o dever de cuidado. Nesse caso aqui, o direito penal, gente, resolveu punir os garantidores. Então, dessa forma, aqueles que têm o dever de cuidado, o dever de agir, não podem, de maneira alguma, ser omissos. Eles não podem, de forma alguma, serem omissos. É quase uma relação de causalidade, de imaginar, tipo, a relação entre o feitor, o agente e aquilo que deu causa. Então, aquele que tem o dever de agir, por si só, responde pela omissão. O Código Penal Brasileiro, o CPB, ele pune os garantidores, tá bem? Então, essa questão está errada. Bora lá para a próxima questão. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados e intentados e da imputabilidade penal, julguem o item a seguir. Olha, normalmente, quando ele dá uma introdução muito grande, a introdução não tem nada a ver com o que ele vai pedir como pergunta. Dessa forma, a gente vai direto para a pergunta e, se tiver alguma dúvida, volta no enunciadozinho. Mas, normalmente, a CESP ela tem essa particularidade de colocar uma situação hipotética ou um enunciado muito grande que nada tem a ver com aquilo que ele vai perguntar no final. Então vamos para a questão 4. Considere que Alfredo, logo após ter ingerido o veneno, bora lá, ingeriu o veneno, com a intenção de suicidar-se, ou seja, intenção de suicidar-se. Vamos ticando aqui os itens importantes. Tenha sido alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por Paulo, que desejava matá-lo. Considere ainda que Alfredo tenha morrido em razão da ingestão do veneno. Nessa situação, o resultado morte não pode ser imputado a Paulo. Certo, porque a questão diz, ele ingeriu o veneno com a intenção de suicidar-se e ele morreu em razão do veneno, não em razão dos disparos cometidos por Paulo. Então, essa questão a questão 4 está certa. Vamos lá. A causa da morte foi a ingestão de veneno e não os disparos. Vamos para a próxima. Gente, parece ser rápido ou parece ser muito pouco, mas são detalhes da prova que fazem toda a diferença. Você ticar aquilo que é importante para não se perder com um enunciado muito grande. Aqueles enunciados não estão tão pequenos, mas normalmente vem com os enunciados enormes,
a banca tem preparado das últimas provas, e aí você se perde no meio do caminho. Bora lá. Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, do arrependimento posterior eficaz, julgo interseguir. De modo geral, a doutrina, olha que ela quase não pede letra de lei, mas ela vai fazer uma intercalada aqui, indica a aplicação da fórmula de Frank, quando o objetivo foi estabelecer distinção entre a desistência voluntária e a tentativa. A fórmula de Frank nada mais é do que a desistência voluntária, quando ocorre a desistência voluntária daquele que pode prosseguir, mas não quer. No caso, o acusado, na esfera da tentativa, passou a barreira da desistência. Porque o que é a tentativa? A tentativa é quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele já praticou os atos executórios. Nós já temos os atos executórios. Ele conseguiu praticar todos. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Quando a desistência voluntária, não. Da desistência voluntária, ele começou, ele deu início aos atos executórios, porém, desistiu de terminar. Desistiu de concluir os atos executórios. Esse sim, seria a desistência voluntária. Ok? Então, essa 5, ela está certa. Que é só isso que é a fórmula de Frank, a distinção que ela tem entre a desistência voluntária e a tentativa, tá? Bora lá. Aqui tá certa. Deixa eu brincar. Bom, acerca da antijuridicidade, ou também chamada de ilicitude. A letra da professora é feia aqui mesmo, tá? Se acostumem. Acerca da antijuridicidade das causas de exclusão no direito penal, julgue o item subsequente. Tá. No Código Penal, o agente que tenha cometido excesso, quando da análise das excludentes e ilicitudes, será punido apenas, se tiver cometido dolosamente. Não é dolosamente. Essa é uma das exceções em que a banca cobrou exatamente o texto de lei. É culposamente e dolosamente. Então, essa questão está errada. O Código é claro ao dizer, é o artigo 23, se eu não me engano, salvo engano, parágrafo único, que fala do excesso doloso e culposo, e de que ele é punível. Bora lá para a próxima. Essa questão foi fácil. Tá todo mundo achando fácil também? É assim. Vamos lutar, bora para a guerra. 7. A renúncia, o perdão e a permissão extingue a punibilidade do agente na ação penal privada, na pública condicionada, na representação. Você percebeu que eu não li o enunciado? Algumas questões, o enunciado de nada serve. Alguns enunciados de nada servem, a não ser para tomar seu tempo na hora da prova, porque essa foi uma prova que foi feita para você perder, mas você é foda e você vai passar. Dá um pé na bunda da CESP. Você vai passar. Essa prova foi feita para você passar. Ok? A renúncia, o perdão e a proibição extinguem a punibilidade da ação penal privada condicionada? Rapaz, bora lá. Somente a ação privada é extinta pela renúncia e pelo perdão. Ação penal privada. Ele pode desistir, ele pode renunciar ao direito de queixa e ele pode perdoar, ok? Na perempção, que é outro instituto, é só na ação pública, condicionada à representação. Até aqui estava certo, mas o perdão e a renúncia não constam para essa ação. Teria que ser ação penal privada. Ok? A ação não extingue a punibilidade. Vamos lá. Ela está uma questão errada. Vamos ver a próxima. Punibilidade, representação. A canetinha não está indo, gente. Foi. Bora lá. Olha a historinha de novo aqui com a gente.
Francisco Maior capaz, em razão de suas desavenças decorrentes da disputa de terras, planeja matar seu desafeto. Bora lá. O que ele deseja fazer? Matar seu desafeto. Paulo, também maior e capaz. Após oportuno para efetivar seu plano, a partir dessa situação hipotética, dos assuntos correlatos, julgo a seguir. Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada qualificadora. Gente, no Brasil a gente não pune alguns atos preparatórios. A premeditação poderia ser vista como um ato preparatório, porém, ela não está no nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 121, parágrafo 2º, como uma qualificadora, ou seja, é ato não punível. Pelo intercrimes, quando a gente acompanha o intercrimes, você vê que os atos preparatórios não puníveis são a premeditação, aí a gente entra com causas absolutamente dependentes e independentes. Mas aqui essa questão está errada. Por quê? Porque o artigo 121, parágrafo 2º, não prevê essa hipótese de premeditação como qualificadora da pena. Então, ficamos por aqui. Essa foi mais uma dicasinha do Dutra Concurso para você tirar uma boa nota na prova, e a gente está aqui para ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês, tá bem? Então, bora lá, até a próxima.